né, feito na matéria, tem que lidar na matéria, então tem que resolver aqui. As coisas que nós temos aqui na matéria, as coisas que nós vivemos aqui, as coisas que nós experienciamos aqui, automaticamente elas só podem serem limpas aqui. Por esse motivo que as reencarnações são muito necessárias, né? O Jordelei vai lá e parte para o mundo espiritual. Quando ele chega lá, ele não tem como reparar aquela ação que ele fez aqui na matéria. Por que é importante nós estarmos aqui? Por que é importante não querer fugir daqui? Por que é importante viver esses momentos com plenitude? E aí, olha só, agora a gente pode usar seguramente, realizando a catarse da matéria e do espírito. De aqui se faz, aqui se paga. Pessoal, sejam muito bem-vindos a este vídeo. Estou aqui com o Jordelei dos Santos, nosso querido médium. E hoje nós vamos falar sobre um processo que acontece com todos nós e que é preciso que aconteça, né, de forma pessoal e coletiva. Porque sempre que a gente quer modificar, decide, né, modificar algo nas nossas vidas, porque a gente percebe que aquilo lá não faz mais sentido com o que nós já estamos nos tornando, nós passamos por um processo chamado de catarse. Eu estava vendo coisas sobre isso essa semana e achei muito interessante de trazer aqui com a perspectiva do médium Jordelei e falar sobre esse processo tão bonito que acontece em todos nós, né? Que é um processo de cura de camadas mais profundas, né? A iluminação das sombras interiores dentro de nós. É um processo de expurgo, né? Que pode ser mais leve, mais longo, a depender do nível de transformação, de entrega e de aceitação. E isso acontece também a nível coletivo, né? Todo mundo passa por esse processo e a humanidade em si passa por grandes catarses, como as que estamos passando agora e passaremos também, porque já é possível viver de uma nova forma nesse planeta, né? E a sociedade como um todo, para evoluir, necessita passar por essas catarses periodicamente. Então seja muito bem-vindo, Jorge, para conversarmos sobre isso. Nós, da espiritualidade, finalmente estamos se encontrando na internet. A Escola da Alma está se tornando uma grande comunidade desperta aqui no Brasil. E agora, finalmente, temos com quem conversar esses assuntos. Eu vou deixar um link aqui na descrição para que você possa checar isso e participar também. Que alegria poder estar aqui conversando contigo e com todo esse povo aqui que é muito querido e falando sobre espiritualidade ainda melhor, né? Ainda mais um ponto muito interessante como esse, porque a gente pode fazer uma abrangência muito grande em todas as áreas, né? Pois a catarse, a terminologia catarse, ela não é usada apenas no mundo espiritual, ou seja, ela tem inúmeras vertentes e todas elas com o mesmo propósito, a limpeza, e eu colocaria uma desintoxicação do passado diante do futuro. Né, é para todos aqueles que têm que perder o hábito de ser si mesmo, né? Eu perco o hábito de ser eu mesmo todos os dias, quero ser uma pessoa nova, né? Então imagina quanta catarse. Mas o correto é isso, sabe? Veja que nas questões espirituais a gente tem falado muito isso gera muitas discussões. Nós vivemos num mundo de provas e expiações, ou no mundo de causa e efeito, ou no mundo de ação e reação. Né? São as variáveis que nós temos, assim, dependendo do ângulo que a gente olha, que no final é tudo a mesma coisa. Mas um dos pontos que a gente fala muito é a questão dos processos kármicos, né? E aí quando a gente olha o karma como ação, a gente sabe que todo movimento vai ter uma reação. E essa reação, ela vai precisar de uma limpeza, ela vai precisar de uma transformação. O corpo físico, ele é o ambiente de depuração da alma, do espírito. Então, as coisas que nós temos aqui na matéria, as coisas que nós vivemos aqui, as coisas que nós experienciamos aqui, automaticamente elas só podem serem limpas aqui. Viver Então, já é uma catarse, né? Exatamente. Então, a gente precisa dos processos reencarnatórios para poder voltar e cumprir as tarefas que nós movimentamos em ação aqui. Ou seja, os processos kármicos que nós movimentamos, seja ele positivo, seja ele negativo. Porém, a gente leva para o mundo espiritual, após o desencarne, os movimentos psíquicos das ações tomadas aqui. Então, lá eu tenho, por exemplo, eu não queimo, eu não gosto dessa palavra, vocês todos sabem, eu não queimo karma no mundo espiritual, mas eu carrego comigo os transtornos psíquicos da mente desequilibrada da matéria.
E aí sim, isso tem um peso muito grande por mim, onde eu sou preparado, trabalhado. Então, esse processo de catarse, do qual está se falando como limpeza espiritual, como processo de cura, ele abrange o espírito enquanto matéria, mas também em elevação no espírito enquanto ser imortal, ocupando esses dois caminhos, esses dois espaços de uma forma muito justa e muito bonita. Quando a gente vê, por exemplo, estudos como o professor Hélio Couto, onde ele fala muito dos processos das catarses diante das ondas que ele cria, né? Eu sou um ressonante harmônico, já estou na minha sexta onda, e eu sei o processo de cada nova onda, quais são as catarses que mexem no meu íntimo, ou seja, o conflito direto entre o meu ego, entre a minha personalidade, entre quem eu gostaria de ser, esse conflito natural que ocorre. Agora, se eu olho para isso com desequilíbrio, com um certo receio, as coisas tendem a piorar de uma forma assustadora, Pava. É, a gente não pode olhar com um olhar antigo. Sempre tem que ser um olhar novo, porque senão nem é catarse de fato, né? E olhar com um olhar novo é sempre olhar com um olhar maior e abrangente, né? Com um olhar piedoso, em primeiro lugar, para conosco, e em segundo lugar, um olhar grandioso para tentar igualar o olhar do nosso espírito, ou seja, o olhar da verdade, né? Então, saber que a gente tem que sempre abandonar aquilo que é pesado para ir nos sutilizando. O que é ser sutilizando? É sermos mais leves. Então, o objetivo final é tudo ser mais leve, tudo se fluidificar, né? Tudo se transmutar e ficar cada vez mais leve e a nossa vida mais leve. Senão não teria outro sentido fazer processos de catarse como esse. Então, apesar de que no momento a gente possa sofrer ou ser doloroso, a gente não pode se identificar com esse pensamento de sofrimento, de dor e colocar, essa é a minha história de dor e sofrimento, porque senão a gente está preso novamente nele, não abandonou de fato essas sombras, né? Não compreendeu de fato quem nós somos, que nós somos a luz da consciência e a verdade maior por trás de tudo isso, ou seja, nós ainda teríamos muitas outras catarses para ter aí pela frente, né? Mas trocando a nossa identificação com o que a gente possa se identificar cada vez mais com o que de fato nós somos, que é a paz, a luz, a consciência, né? A luz da consciência, que é o que de fato nós somos. E acho que esse processo que vai desencadeando tudo que é tipo de catarse que a gente vai tendo do nível mental, porque a mente que ela criou eu e a minha história de diversas formas, que são ilusões. E quanto mais ilusão mais sofrimento causa, né? E esses sofrimentos já são a própria catarse, começando por mostrar que não, esse não é o caminho. Existe um sofrimento aí, tem uma ilusão. E qual ilusão estou abandonando? Né? De quem é isso? Da onde vem isso? Como formas a gente ir se desidentificando com o mundo das dores, dos problemas, da mente, do ego, e irmos abandonando tudo isso sem apego a todas as coisas, para que a gente transcenda todo esse campo, esse nível de realidade, que é o nível da realidade do mundo, para passar a ir se identificando com os níveis mais reais de quem nós somos, os níveis energéticos e espirituais de pura luz, de puro amor, de pura liberdade, e liberdade é libertação nossa dos outros. A gente vai libertando a nós do sofrimento, libertando os outros do nosso lamento e do nosso sofrimento, vai nos libertando das pessoas, voltando a ser cada vez mais nós. Esse processo que vai gerar todas as catarses, que eu acredito que são esses processos de libertações dessas catarses. A cada momento, tem aquela excelente frase que diz, né? Um péssimo dia para o ego é um excelente dia para a alma. Eu acho que é nisso que se resume os processos de catarse, né? Exatamente. Não, essa frase é fabulosa, é fantástica. Fabulosa. Mas tem uma das coisas que a gente precisa olhar, né? Que quando a gente olha o olhar do terapeuta, né? Já que a gente está falando de limpeza, a gente está falando de tratamento. Mas é muito fácil quando uma terceira pessoa olha sobre nós e enxerga os processos do qual a gente tem que trabalhar.
O mais difícil e o mais exigido de nós é exatamente nós nos colocarmos na condição de terapeutas de nós mesmos. E então enxergar os processos de transformação. E num processo grande de terapia, é muito importante a gente se colocar na condição de paciente e também, ao mesmo tempo, na condição do terapeuta, para que você possa ver detalhadamente as coisas que ocorrem ao seu redor. Olha, assim, esquecendo um pouco nós, aquilo que a gente vive, as nossas dores. Então, a gente vai para os conflitos globais que estão tendo, né, de locais, assim, de regiões. São uma catarse, é um processo de limpeza que está ocorrendo. Quando a gente olha a questão do nosso planeta, as transformações necessárias que estão sendo movimentadas em todos os âmbitos, e cada um com processos de catarses muito específicos, no campo da política, no campo da economia, no campo social, no campo organizacional, ou seja, tem todos esses processos que também eclodem diante de nossos olhos como catarse. Mas, diante disso, tem a nossa evolução espiritual, né? Tem o nosso processo, que é, nossa, pô, eu quero sair dessa condição que eu tô, eu quero transcender isso, eu quero ver algo diferente. E quando eu me deparo com isso, eu chamo isso do trabalho mais árduo que tem, porque a gente vai ter que se desvitimar. A gente vai ter que sair da condição de vítima e vai ter que assumir a condição de agente movimentador. Então, na psicanálise, se usa muito a hipnose como uma das terapias para gerar essa limpeza que promove as catarses. Mas, bem, a gente não vai ficar se hipnotizando, obviamente, mas quando a gente olha nessa questão de sair do estado de consciência que a gente entrar num estado alterado de consciência para então curar as feridas que aqui tem, exigem entrega de nós. Que é o que, de uma certa forma, você, eu, todo mundo está fazendo. Nós não estamos mais satisfeitos com as coisas, então a gente está buscando uma mudança, ou um estudo da espiritualidade, ou uma ferramenta de evolução. Está todo mundo nesse processo de movimento, nesse processo terapêutico, né? Jordi, tu falou bem interessante, porque até anotei que só de a gente ter a consciência de que isso é um fator que a gente não está ou gostando, ou que está transformando, ou que isso não é a gente, causa esse espaço, abre esse espaço da reorganização interna nossa, porque é o autoconhecimento que faz com que a gente saiba, peraí, não, isso não é eu, isso não é meu, ou eu não quero sentir isto, ou não no sentido de, né, não quero sentir, não vou sentir, mas não, isso não faz parte de mim, eu não me identifico com essa energia, né, e peraí, isso não é meu, da onde que vem isso então, né, e começar a se desidentificar com essas energias todas e com esses campos todos, porque nesse momento que a gente se desidentifica com esses campos, que é o que a gente transcende eles, que a gente se liberta desses padrões que, caso a gente se identificasse com eles, eles seriam recorrentes, retornariam, sempre nos trazendo as mesmas dores, preocupações, problemas, e a gente, por ainda estar misturado naquilo tudo, a gente não se conhece, a gente acha que é aquilo tudo, então a gente está naquele turbilhão, e fica no turbilhão e leva a vida no turbilhão, né? E o autoconhecimento que começa a fazer os processos de catarse, quando tu diz assim, não, que sensação é essa? Por que hoje eu tô me sentindo mal? Por que hoje eu tô me sentindo ruim? Por que hoje eu não tô com aquele ânimo, né? Será que são as antenas do projeto HARP ou Stargate? Com toda certeza são. Mas por que eu estou me sintonizando com elas então, né? O que eu posso fazer para abrir ou fechar as minhas frequências? O que eu posso fazer para me sintonizar com outras gamas que me afastem daqueles tipos de padrões de vibração? O autoconhecimento começa a fazer todas as catarses, né? Até mesmo como tu nos trouxe, sentimentos de vitimização, sentimentos de rejeição, sentimentos de pessoas que passaram por situações que fortes e pesadas na vida, que trazem traumas, né? E que isso gera o eu e a minha história dolorida, pesada, e que enquanto aquilo ainda fica vinculado, enquanto eu ainda fico identificado com aquilo que
ou num papel de vítima, ou num papel qual que for, eu ainda não tenho a possibilidade de trazer ali uma catarse, uma transformação, né, que acho que só aconteceria no momento que eu perceber, não, peraí, eu sei que no universo tudo é campo de atração, e as situações que aconteceram na minha vida foram, eu tive responsabilidade. Eu sou responsável por tudo que acontece na minha vida, por tudo que eu crio, por tudo que eu gero, por tudo que eu faço, por tudo que me acontece, porque foi uma vibração minha que me trouxe aquilo, né? Agora citando as questões do karma. O karma, que tu até falou, eu quero ver contigo o que para te explicar melhor, que tu diz assim, ó, não se queima karma no plano espiritual, né? Porque aquela frase de que feito na terra tem que ser lidado na terra, né? Feito na matéria tem que lidar na matéria, então tem que resolver aqui. E todas essas questões do autoconhecimento e nas nossas identificações, né? Que o primeiro passo para a catarse é tirar essa identificação daquela história de dor e de sofrimento para uma história de colheita, uma história de autorresponsabilidade perante a tudo, né? E daí então tu perceber que só quem pode mudar também é tu. Só quem pode fazer diferente também é tu e também não é mais ninguém. E daí tu consegue não só tomar as rédeas da tua consciência, da tua mente, mas trazer a luz da consciência que começa a fazer a catarse, desintegrar e queimar esses processos. Queimar, Jorli, as palavras ótimas. Essas energias aí. É que a gente tem que pensar, por exemplo, assim, ó, é redundante eu falar mundo de causa e efeito. Toda causa, ela gera Tem um um efeito. efeito. Então, é uma prova de causa, entende? É uma causa. Assim como, se a gente olhar a reação e reação, não, toda ação, ela tem uma reação. Agora, nas questões espirituais vibratórias, a gente tem o seguinte, no instante que eu tô aqui parado, é uma ação que mexe em alguém, que mexe em alguma coisa. Aí eu resolvo ir para minha direita, é uma ação que mexe em alguém, que daqui um pouco eu estou atrapalhando alguém de enxergar melhor, mas é uma ação. Toda ação que eu tenho, ela gera uma reação. Só que no campo físico, as energias que eu crio aqui, elas são emanadas, e elas vibram, elas andam pelo tempo e espaço. E fica armazenado nos arquivos que o Jordelei, né, agiu de forma equivocada, por exemplo, ou de forma assertiva, né? Saiu aquilo. Então aquela energia fica. O Jordelei desencarna, né? O Jordelei vai lá e parte para o mundo espiritual. Quando ele chega lá, ele não tem como reparar aquela ação que ele fez aqui na matéria. Ele pode levar toda a questão energética, psíquica, né, como a gente vê em inúmeras obras relatando sobre as questões de lá ser parecido com aqui e tudo, mas as provações não. Então, num próximo momento, o Jordelei se prepara no mundo espiritual, realiza as catarses sobre as questões psíquicas e ele reencarna uma vez mais, no processo reencarnatório. Então ele movimenta aquela energia e aquele ponto de vibração ele começa a vibrar novamente. E no instante que ele começa a vibrar, aquela ação que ele teve lá em vidas passadas, aqui um pouco quando era Jordelei, agora é Aline, agora é João, sei lá. Porque para o espírito não importa quem nós somos agora, mas assim o total daquilo que nós somos. Então no instante que aquilo começa a vibrar, puxa-se por frequência automaticamente. Então começa a reação na matéria sobre a ação tomada do passado. Por esse motivo que as reencarnações são muito necessárias. Veja, elas não são os castigos que a gente está aqui para castigar, a gente está aqui para sofrer, a gente nunca vai sair das rodas reencarnatórias. Não, não é nada disso. Mas a reencarnação, ela serve exatamente para nos colocar na condição de executores das leis divinas em relação às nossas ações. Então, existe muitas das provações, muitas das vivências que nós geramos e criamos aqui no plano terreno, e a gente só pode cumpri-las aqui.
botando de âmbito muito ampliado, coisas boas e coisas negativas. A questão psíquica desses movimentos, sim, elas podem ser trabalhadas lá. Por exemplo, eu tive uma ação e essa ação gerou uma doença mental e emocional em mim. Eu desencarno, a doença foi gerada na matéria. Isso provavelmente, numa existência, eu vou ter que reparar esse reequilíbrio celular em outro corpo. Mas eu levo a psique espiritual, no mundo espiritual, do estado doentio que a alma ficou. Mas não a aprovação da alma, não a aprovação da carne. Então, isso é uma das coisas que a espiritualidade tem reforçado muito sobre nós para mostrar por que é importante nós estarmos aqui, por que é importante não querer fugir daqui, por que é importante viver esses momentos com plenitude. E aí, olha só, agora a gente pode usar seguramente, realizando a catarse da matéria e do espírito. Que lindo, Jorge, né? Verdade. Vivemos em catarses aqui, se a gente for pensar. E muito interessante, né? E essa questão toda de aqui se faz, aqui se paga, não nessas nomenclaturas, né? Mas sim, né? Uma dívida que a gente adquire, digamos assim, aqui, né? Um processo que a gente inicia aqui, a gente tem que dar conclusão a esse processo, né? Eu acho que é melhor falar assim. É porque tudo gera processo no universo, é a sétima lei do universo, a lei do processo. A gente tudo repercute em tudo, né, Jorge? Então, tudo que a gente faz gera um processo. E esse processo pode se perder de vista o resultado que pode dar, mas ele sempre vai dar o resultado. Por exemplo, né, uma ação boa que tu faz vai gerar processos e vai repercutir. Maravilhosos. E olha, o bom de fazer uma ação boa é porque pode exponenciar de uma forma muito grande. Porque às vezes uma ação boa que tu faz aqui, depois estimula mais outra ação boa lá. Então tu também está coletando quantum a partir de todas as repercussões daquele teu bem praticado, quando viu algo grandioso e energético que tu recebe por tu ter feito uma pequena ação que no fim acabou reverberando em grandes movimentações energéticas positivas, né? Da mesma forma, claro, a gente poderia botar de ordem celular mesmo, né? Por exemplo, eu tenho boas ações, boas atitudes, o que o meu organismo recebe? Ocitocina. Né? Ou seja, o bem-estar celular, ou seja, no corpo mesmo realizando. Agora eu realizo algo muito, muito perigoso, muito tenso. O que o meu organismo recebe? Cortisol, em excesso. Então, a gente pode ver a questão materializada no físico mesmo desse processo, não só de ordem reflexo da invisível, energia, né? O nosso corpo é assim, né? É o reflexo da nossa energia. E é incrível que cada energiazinha tem seu correspondente químico lá dentro do corpo. Cada vibração que a gente... Cada sentimento, sensação faz uma montagem diferente de um peptídeo que é disparado dentro do nosso organismo, né? E vibra aqui no mundo físico essa transdução que a gente faz. Jordi, qual foi tua última catarse? Acho que é a que eu estou vivendo agora. Eu estou me preparando agora para fazer a minha obrigação de 1 ano, né, de iniciado no Candomblé, e todo o processo de ciclo, né, ou seja, a nossa vida é formada de inúmeros ciclos, e esse primeiro ciclo, que é quando realmente eu estou em corpo espiritual formado para essa egrégora de energia, vem inúmeros assentamentos, ou seja, a ancestralidade fica mais forte, a intuição fica mais forte, a visão fica mais forte, a audição fica mais forte, ou seja, tudo vem redobrado. Só que quando tudo isso fica forte, alguém pode dizer, nossa, que maravilha isso. Mas tudo que é mais forte também, a gente vê tudo mais forte, né? Então tem sido um desafio muito grande estar na espiritualidade 24 horas. Ou seja, eu durmo e acordo, é como se eu não tivesse dormido. Acordado o tempo todo, consciente o tempo todo. Isso tem me trazido, assim, uma exaustão grande. E teu corpo, ele consegue descansar aqui na matéria? Teu corpo Às material? vezes sim, às vezes não. Às vezes não.
Hoje eu tô no pó da Pois é, rabiola. porque é difícil quando o espírito trabalha bastante presente, né, do lado de lá, bastante consciente do lado de lá, porque o corpo sempre fica recebendo as energias, né, e Hum. ele não consegue desligar da forma como precisaria, desligar entre aspas, né, fazer os processos que necessitaria. Sim, 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 Isso deve sim. acontecer com muita Mas gente em casa também, que está sim, nos assistindo. provavelmente deve estar, porque tem os ciclos anuais que a gente passa. E veja, esse término de ciclo também está muito próximo do meu ciclo de aniversário. Eu tenho agora 30 dias para o meu aniversário, nem Ah, então isso, tu vinte tá, e tu oito tá no dias para o meu aniversário. inferno astral. Então, ou seja, tem todo esse processo assim que está vindo à tona. Mas eu gosto muito desses desafios pessoais, porque a gente aprende muito. E as reflexões que eu tiro desses momentos são incríveis. Que bom, Jordi. Pessoal, eu quero que o pessoal de casa nos comente a catarse que está a passar ou que Uhum. passou no momento presente aqui embaixo nos comentários. Deixe também seus comentários. Visite o canal Portal Paz do Jordelei, onde ele canaliza os mentores também, onde ele dá palestras maravilhosas. É Portal Paz aqui no YouTube, né? Eu vou deixar aqui também o link na descrição. Quero agradecer, Jordi, o like de todos de casa aqui nesse vídeo, né? Os comentários, as perguntas que deixarem para nós aqui. E agradecer, claro, Jordi, a tua presença mais uma vez aqui no podcast. Pava, é uma alegria grande estar com você, poder contribuir com o canal do Pava, poder contribuir com a espiritualidade é sempre uma honra. Então, muito obrigado pelo convite. A gente que agradece, Jordi, a tua presença sempre. Muita gratidão a ti e a todos de casa. Pessoal, um maravilhoso final de semana. Espero você segunda-feira, vocês sabem as horas, né? Às 8, na Meditação Mundial. Um grande abraço e até mais!